Olá, amigos. Esta é a nossa nona videoaula da disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Hoje encerraremos os nossos estudos sobre Angola. Na semana que vem daremos início aos estudos sobre Moçambique. E encerraremos assim com chave de ouro com um autor que eu adoro, é um dos que eu mais li. Aqui em redor de mim tem pelo menos 10 obras dele, eu vou mostrar aqui aos poucos para vocês, que é o Pepe Tela, escritor angolano, que tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Pepe Tela é um dos poucos escritores que eu conheço que só tem um nome, né? Em geral você tem nome e sobrenome. Então nós vamos ver inclusive de onde vem esse nome Pepe Tela, tá? Não é o nome que está registrado no nome dele, pelo menos em língua portuguesa. Então nós vamos saber aí do que se trata. Então, sem mais delongas, vamos direto aí a trazer algumas informações sobre o autor. Então, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Por que ele é chamado Pepe Tela? Porque Pestana, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, Pestana em Quibundo é Pepe Tela. Então, quando ele foi servir ao exército, né, o nome de guerra dele, em vez de colocar Pestana, ele colocou em Quibundo, Pepe Tela. Então, ele nasceu em 29 de outubro de 1941. É branco, como uma boa parte dos autores que nós estamos estudando, né? Mas a mãe dele a família da mãe dele já estava radicada há 5 gerações. Então, antes do bisavô dele, o tetravô dele, já morava em Angola. Ok? Então, ele fez os estudos em Angola. E aí, em 1958, ele vai para Lisboa para estudar engenharia. Guardem bem. Ele começa, naquele contexto lá da Casa dos Estudantes do Império, ele começa a produzir suas primeiras obras. Ele começou publicando inicialmente contos na revista Mensagem. Em 1960, ele desiste do curso de engenharia e resolve estudar história. Mas esse curso também ele não vai concluir. Ele vai se formar em sociologia depois, mas não mais em Lisboa. Porque o que é que acontece, gente? Ele começou a ser perseguido pela sua ação na Casa Estudante do Império. Então ele teve que deixar Lisboa e foi para Paris, onde ficou 6 meses. Em 1963, tornou-se militante do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Depois, de lá, de Paris, ele vai para Argel, capital da Argélia, onde finalmente se forma em Sociologia. E aí ele começa a escrever várias obras que não publica, né? Uma das primeiras obras que ele escreve é Moana Puó, que é este livro aqui, né? Moana Puó é o nome dessa máscara, okay? Usada no ritual. É uma máscara andrógena, tem um lado feminino e outro masculino. Então, o primeiro livro que ele escreve é este. Escreveu, mas só veio publicar muito tempo depois. 9 anos depois. Ele escreve em 1969 e só publica em 78. Depois ele escreve Mayombe. Desse livro nós vamos falar com mais vagar. Ele escreve Mayombe em 71, mas também só vai publicar em 1980. O primeiro livro que ele publicou, não está aqui, mas eu tenho esse livro. Chama-se As Aventuras de Ngunga. As Aventuras de Ngunga conta a história de um menino que aos 13 anos ingressa na guerrilha. E esse menino, pelo olhar desse menino, nós vamos vendo as contradições internas, as lutas tribais, a corrupção, uma série de coisas. Então esse livro ele escreveu em 72 e logo no ano seguinte foi publicado. Foi o primeiro livro dele publicado. Foi publicado em forma de mimeógrafo. Para quem não sabe o que mimeógrafo, desculpem, era uma espécie de carbono. Você escrevia
né, em cima lá, e ele saía a cópia roxa, né? Você passava numa máquina, colocava um álcool, um tipo de álcool, você passava lá e reproduzia cópias. É uma espécie de xerox manual, né? E o primeiro livro que ele publica é esse, As Aventuras de Nigunga, em forma mimeografada, para servir como manual de alfabetização. Então ele, quando ele entra no exército, ele vai se tornar professor. Isso é importante dizer porque o personagem vai aparecer aqui, não vai ser com o nome dele, mas é representação dele. Existe um personagem chamado professor. Então o livro foi usado para a alfabetização das tropas, que é um livro paradidático. E aí, quando o país se torna independente, em 75, um ano depois ele se torna vice-presidente da educação. Eu lembro de uma palestra que ele deu, ele disse, olha, eu sou um dos únicos que não pode criticar a corrupção do governo do meu país, porque todos que estão lá foram meus alunos, ele dizia. Dizia não, disse, ainda está vivo. Graças a Deus, né? Então ele tornou-se vice-ministro da Educação. Em 1982, ele se aposenta para se dedicar somente à escrita. Mas ele ainda passou um certo tempo como professor de Sociologia na Faculdade de Arquitetura, né? Faculdade de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto. Na década de 90, com a piora da situação do seu país, passou a viver em Lisboa e no Brasil. Houve uma guerra, tal como aconteceu em Moçambique, ocorreu uma guerra entre os partidos políticos. E aí era angolano matando angolano, e ele não resistiu e saiu de lá. Foi morar em Lisboa, ficou se dividindo entre Lisboa e o Brasil. Em 1997 foi galardoado com o prêmio Camões de Literatura. Mia Couto também já recebeu esse prêmio, alguns brasileiros, né? João Baldo Ribeiro recebeu também, que é o prêmio máximo. Luandino Vieira recebeu, mas não aceitou. Falei no encontro passado, né? Então, em 1997, ele foi galardoado com o prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. Ok? Entre os livros tantos, eu tenho vários aqui ao meu redor, né? Nem tinha canto onde colocar. Você tem, por exemplo, esses dois livros, um saiu depois do outro. Jaime Bunda, o Agente Secreto, é uma paródia a James Bond. Então Jaime Bunda, ele é uma espécie de aquele detetive do Atkinson, do Mr. Bean que ele faz, né? Johnny English. Ele é um personagem que resolve as coisas atabalhoadamente. E tem o nome Jaime Bunda porque o traseiro dele é muito grande, né? Então é uma paródia ao James Bond. Meu nome é Bunda, Jaime Bunda. E depois desse livro você tem esse outro, Jaime Bunda e a Morte do Americano. Já mostrei para vocês o Moana Puó e o Mayombe. Vou mostrar para vocês esse livro que é fabuloso. O Planalto e a Estepe, em que ele vai trazer muitas informações sobre como foi a luta, né, pela independência. Você tem a Gloriosa Família, que fala, ele recua no tempo até o século XVII, numa época em que Angola, tal como ocorreu no Brasil, foi invadido pelos holandeses. O personagem principal aqui é um holandês, né? Deixa eu ver aqui outro. Pepetela Iaca. Essa história, ela cobre mais de 100 anos na história de Angola. Ele vai acompanhar uma família de portugueses, que eles vão passar 5 gerações até que eles são expulsos de Angola quando a independência ocorre. E é interessante do livro, cada capítulo equivale a um pedaço dessa estátua. O pessoal que é mais aí versado na Bíblia, né?
É tal como aquele sonho profético do Daniel, que você tem cada parte da estátua representava um império, né? Então a cabeça é de um material, os ombros são de outro, os braços são de outro. Aqui, cada capítulo do livro, cada capítulo vai ser um pedaço da estátua e vai estar ligado a uma fase áurea da história de Angola, ok? Então, por exemplo, o sexo vai corresponder, o sexo da estátua refere ao capítulo da independência de Angola, quer dizer, você vai criar um mundo novo, o sexo gera nova vida. Então, assim desculpe, a parte da independência, na verdade, são as pernas, né? Angola caminhará com as próprias pernas, ok? Desculpem os lápis aí, essa semana foi pesada, lendo muita dissertação, e eu tô meio aqui cansado mesmo. Bom, então, gente, são várias obras dele, eu trouxe aqui, algumas eu não tenho, mas pretendo conseguir, né? Mas a maior parte dessas obras eu tenho. É um autor que me interessa demais. Orientei uma dissertação sobre ele, né? E era sobre o livro dele de contos chamado Contos da Morte, e também sobre o Planalto e a Estepe. Então, características da obra do Pepetela. É muito interessante esse autor. É um daqueles autores que você pode dizer que tem um projeto escritural, quer dizer, ele obedece a um plano que ele traçou e ele vai seguindo. A primeira característica que salta aos olhos quando você lê uma obra dele é que ele se situa na fronteira. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, meu vizinho está batendo aqui. Parabéns aqui, vizinho. Então, se estiver perturbando vocês, por favor, relevem essa parte aí. Bom, vai voltando para cá. Então, a primeira coisa que salta aos olhos é que Pepetela se situa na fronteira entre a história e a ficção. Então, em geral, as obras dele têm um pano de fundo, um momento histórico, e aí ele vai fazer ficção. Então, personagens históricos conviverão com personagens fictícios. Isso, gente, eu mostro um pouco mais à frente, faz parte de uma outra, né, outra vibe dele. A gente vai ver já. Então, em muitas obras dele, você tem a questão dos elementos biográficos. Obras que versam da década de 50 até os nossos dias vão ter sempre as digitais da própria trajetória dele. Então, por exemplo, o Planalto e a Estepe tem muito, o Mayombe tem muito dele também, não é? Então, muitas obras têm esse traço biográfico. Você que conhecendo a vida dele, você diz, oh, esse personagem aqui é ele, né? Mais ou menos isso. Então, como eu falei, a história da fronteira entre a história e a ficção faz parte de um projeto mais amplo de questionar os discursos monolíticos. O que é isso? As grandes verdades, as grandes certezas, né? Então, nesse sentido, ele é um antipositivista, né? O positivismo declarava isso, né? A busca dessa verdade inquestionável e tal. Na verdade, esconde por trás um projeto reacionário, né? Em que as vozes hegemônicas querem dizer que aquilo que eles estão trazendo é a verdade verdadeira. Então ele detesta isso. Essa história do discurso, né? Do discurso sem fissuras. Então você veja, por exemplo, que os heróis dele são todos humanizados. São personagens contraditórios. Você pega, por exemplo, o Mayombe, o personagem, o general, o comandante sem medo, né? Ele é um personagem fragmentado, fracionado, ele desconfia da própria missão que a ele é imposta. Então, personagens, por exemplo, como o Jaime Bunda, vem atender a esse propósito. Então, aquele cidadão que luta não sei quantas pessoas, e aí o helicóptero o deixa,
Depois uma luta toda, ele deixa na parte superior do prédio, né? Ele tira aquele casacão e por baixo tem um terno alinhadíssimo, né? Um smoking alinhadíssimo. É só colocar ali na lapela um cravo, uma flor qualquer, entrar e as mulheres, né? Ele, nem suar, ele sua. Então esse cidadão, sabe? É igual o Rambo, né? Que sozinho enfrenta um exército inteiro. Essas ideias do salvador da pátria, né? E como precisamos ouvir isso, né? Essa ideia do salvador da pátria, o Messias que virá socorrer a todos, nada mais estranho a Pepetela do que isso. Que ele quer defender a ideia de um projeto comunitário, coletivo. Nada faremos se não for através dessa união, dessa integração. Isso veio muito, gente, de uma crítica que ele fez, ou de uma autocrítica que ele fez. Aqueles que lutaram pela independência de Angola se proclamavam como esses salvadores. E depois que Angola se tornou independente, essas pessoas que ocuparam os postos principais de mando no país se tornaram pessoas insensíveis, que matavam os inimigos, corruptos, né? Que a África lá padecendo fomes, eles desviando dinheiro para bancos estrangeiros, colocando os filhos para estudar em colégios europeus, andando em carrões. Então, aqueles heróis lá da independência que se autoproclamaram como salvadores, há muito de crítica sobre eles. Ele não acredita mais nessa ideia, né? Então, só a coletividade nos salva, só a fraternidade, só a integração. Então, quando ele coloca heróis fragmentados, heróis cindidos, divididos, contraditórios, né? Ele quer mostrar isso, né? Acima de tudo, somos homens, são homens, por que acreditar que eles serão os salvadores, né? Bom, então ele vale-se do humor também como questionamento político. Então você tem constantemente aquele humor, não aquele humor escrachado, mas o chamado até um pouco de humor negro, não é? A crítica a esses projetos monolíticos, essa ideia de que nós temos a verdade e os nossos opositores não têm. Isso é fascismo na veia, ok, gente? Então ele foge do maniqueísmo. Um lado é o bom e o outro lado é o mal. Nada disso. Ele mostra que no mal tem um pouco de bem, no bem tem um pouco de mal e por aí vamos, né? Somos, acima de tudo, humanos. Isso tem muito a ver também, gente, com a questão do tribalismo. Angola é dividido em tribos. Essa divisão em tribos prejudicou muito, né, no momento da luta contra o invasor, porque havia problemas internos a resolver. O cidadão que pertencia a uma etnia não queria ser mandado pela outra, porque a outra etnia era inferior a dele, na visão dele, né? O investimento em alegorias, em elementos alegóricos. Então, por exemplo, a estátua que eu mostrei para vocês em Iaca, a estátua é a própria representação do colonizador. Por isso ela se quebra no final da narrativa, porque o colonizador foi expulso, ok? Aqui eu tenho várias falas sobre ele, mas eu vou tentando aqui sintetizar, vocês vão receber tudo isso, mas essa é muito importante, da Inocência da Mata. Ela é uma santomense que mora há muitos anos em Lisboa, pelo menos morava, né? E ela tem um estudo muito interessante sobre ele. O sinal está entre os textos que eu separei para vocês, né, no início do semestre. Ela diz o seguinte: Pepetela é um escritor exilado na ficção em busca da utopia para sezir o corpo exângue do país sobre o qual ele reflete. Eu vou dividindo em pedaços e vou comentando. Por que o escritor exilado na ficção? Porque ele tinha a possibilidade de falar o que fala
em diversas tribunas. Ele é sociólogo, ele é professor, ele foi um membro do governo, ele foi um guerrilheiro, não é? Então ele tem várias tribunas, mas ele escolheu a ficção. É ali, é a partir dali que ele faz essa crítica, essa autocrítica. Por isso exilado na ficção. Em busca da utopia para seduzir o corpo e sangue do país. Então ele viu o país se dividindo, o país cindido, né? E como fazer a costura, a união, a ligação disso, né? Através da utopia, do sonho comum. Primeiro, a questão da ruptura com os laços com Portugal. Conseguido isso, nós temos outras utopias a serem conquistadas. Então a sua literatura tem muito disso também, né? Ao trazer momentos da história do seu país, ele está chamando todas essas tribos para olharem no espelho e se virem todos como irmãos, né? E não, em vez de enfatizar a tribo, enfatizar a nação. Transforma os mitos em realidade histórica. Então ele visita esses mitos para tirar dele o conteúdo que vai servir para projetar. Para isso serve o mito. Nós não somos servos do mito. O mito tem que ser servo nosso, não é? Ele tem que servir para integrar. Quem assistiu, por exemplo, Narradores de Javé, em que o personagem vai visitar os mais velhos para contar a história daquela coletividade, daquela comunidade. Porque se não escrever, aquela comunidade vai ser coberta pelas águas de uma represa. Então ele vai, só que cada pessoa que ele pergunta conta a história do seu jeito para favorecer a si. Então o mito ele tem que ser integrador. Ele vai visitar a história, as lendas, os mitos para compor o fio que vai costurar, né, essa pátria dividida por uma guerra civil, por desentendimentos. O que se ressalta na sua obra é essa constante procura de um sentido à realidade histórica. Então os fatos acontecem para serem interpretados, e ele os interpreta em favor dessa construção de uma nação. Não há dúvida de que a encenação literária em Pepetela vai além da ficcionalidade textual, desestabilizando as margens do factual e do ficcional, os limites do saber e dos poderes. Então, quando eu falei para vocês que Pepetela questiona os grandes discursos monolíticos, aqueles que se querem vender como verdade inquestionáveis, vai aí também a literatura. Então essa divisão de conto, romance, poesia, não sei o que mais, os gêneros, ele também os questiona. Tanto é assim que tem um dos livros dele, que eu não sei onde está, mas eu tenho, chamado O Cão e os Caluandas, né? O Cão e os Caluandas. Ele vai contar a história de um cidadão que vai à procura de um cão. E ele vai perguntar a várias pessoas onde está esse cão. Pois bem, eu estou dando aqui uma parada para passar uma moto aqui na frente da minha casa. Por isso que eu gravo mais de madrugada, gente. Mas voltando para cá. Então, O Cão e os Caluandas, cada capítulo é um gênero literário diferente. Então ele tem um gênero, pessoal, ele tem um capítulo que é uma peça de teatro. Outro capítulo é um verso. Outro capítulo um anúncio de jornal. Outro capítulo uma ata. E assim cada capítulo ele subverte, né? Então por que a obra tem que obedecer a um padrão? Também é um questionamento. Como há um questionamento da linguagem, né? Então ele usa constantemente as subversões gramaticais, a oralidade, né? Então tudo que puder ser questionado, ele questiona, ok? Isso é um projeto escritural dele. Então ele questiona os limites dos saberes e dos poderes. Por que a história e a ficção? Por que as duas coisas não se misturarem?
Afinal de contas, há muita mentira no que se diz história, há muita verdade naquilo que se diz ficção. Ou vocês acreditam que Dom Pedro I, montado num cavalo branco, todo coberto com aquelas medalhas, aquele roupão, aquele chapéu, ergue a espada, né, e grita independência ou morte? O cidadão vinha da casa da amante, coberto de trapos, todo sujo, coberto de poeira, em um burrico, com uma tremenda dor de barriga. Isso há registro na história, né? Então não foi nada glorioso como aquilo. Então você precisa enfeitar, né, para poder dar uma aura de solenidade. Então, as obras dele, vocês receberão a relação das obras dele. Pessoal, eu organizei as obras, não pelo ano de publicação, mas pelo pano de fundo histórico. Eu peguei a obra que falava da história, um elemento histórico de Angola mais antigo até chegar nos nossos dias. Então, não vou falar sobre as obras todas, mas só para vocês saberem. Então, tem uma obra chamada A Revolta da Casa dos Ídolos. Foi publicada em 79. Ela traz o início de Angola. Angola nem existia ainda, como não existia o nome Angola. Então ele vai resgatar uma lenda e vai falsificar a lenda. A lenda fala sobre uma revolta de pessoas que por ordem lá de um padre, mandaram que quebrasse as estátuas, os ídolos deles, da religião.